A paz do Senhor Jesus, a meditação hoje se encontra em Marcos capítulo 11, a partir do verso 12, que diz assim: a figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus, aleluia. Que palavra forte, linda e poderosa. Aqui a gente aprende, né? Na palavra, o poder da palavra, né? E o poder de estar em Cristo, né? Porque está em Cristo, Cristo é a palavra. Ele deu a vida por nós, então a gente tem que crer, né? Que aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente pede ao Senhor, aquilo que a gente que a gente precisa, vai acontecer. E confiar nele, esperar nele, porque quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele fez isso, não é para aparecer, ele fez isso para mostrar o poder que a palavra tem, né? Por isso ele fez aquilo. Ele amaldiçoou ela, ela secou, porque ele quis mostrar o poder da palavra. Que muitas das vezes a gente não acredita que a palavra tem tanto poder assim. A gente sabe que a palavra tem poder, ouve falar o tempo todo, né? Mas a gente continua falando coisas que... E isso atrai coisas negativas para a nossa vida. Isso afasta a gente do Senhor. Então a gente precisa falar coisas positivas, ter a mente do Senhor, o pensamento do Senhor, né? Sentir como o Senhor sente, olhar como o Senhor olha, ouvir como o Senhor ouve, né? Sermos semelhantes a Ele, porque Deus é positivo, Ele não tem nada de negativo. Então, se eu penso assim, eu não consigo, a palavra tem poder. Então eu tenho que falar, eu consigo, porque o Senhor me ajuda, o Senhor me sustenta, o Senhor está comigo, e vai em frente, mas com confiança. Então a gente vai, né? Porque embaixo ele explica isso, né? Que todo aquele que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, assim será feito. Então a gente tem que declarar coisas boas sobre nossas vidas e sobre a vida das pessoas, não é? Orar, confiar e seguir. Que muitas das vezes a gente não faz isso, né? Muitas das vezes a gente fala, sabe, lê palavra, ouve a palavra, a gente ora, a gente vai na igreja, faz tantas coisas e não
vivencia isso com autoridade. A gente não toma posse dessa autoridade que o Senhor Jesus nos deu, né? Porque às vezes a gente ora, pede ao Senhor, ah, Senhor, eu quero um trabalho, mas a gente fica parado, né? Não, a gente tem que falar, Senhor, eu preciso de um trabalho, eu vou ter. Na hora, aquilo que o Senhor sabe que é bom para mim vai chegar, porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, Ele faz muito melhor do que a gente quer. É só a gente confiar. Não, eu orei, o Senhor vai vir na hora certa, vai vir e descansar no Senhor, né? A gente tem muita pressa, né, de querer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora, e a gente precisa aprender a descansar, declarar e descansar, né? E mais embaixo diz que quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós perdoares, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as nossas ofensas. Se a gente perdoar, o Senhor perdoa. Se a gente não perdoar, Ele não perdoa. Então, o que isso nos faz entender? Eu entendo que isso, assim, é perdoar. Se a gente lembrar, né, que o irmão tem algo contra nós, a gente perdoar, pedir perdão, mas é nós mesmos também. Se a gente está orando, né, a gente profetiza e declara, mas quando a gente vai orar, se a gente tem algo dentro de nós, meu Deus, é poderoso demais. Se a gente tem algo dentro de nós que precisa ser consertado, alguma crença errada, algum aprendizado errado, algum pensamento errado, alguma atitude errada, olhar para dentro de nós, então a gente tem que, né, alguma culpa, não sei, né? A gente precisa declarar aquilo, pôr para fora, declarar, confessar e tomar posse, né, da cura. E não ficar se culpando, não ficar se condenando, não ficar se martirizando. Entrega no altar do Senhor, as mãos do Senhor e confia aí e vai. Porque muitas das vezes a gente perdoa também as pessoas, mas a nós mesmos a gente fica guardando coisas, né? Ou então, assim, essa é uma grande reflexão que nós precisamos fazer, muito forte. Então é essa palavra que o Senhor nos traz hoje, que possamos, né, refletir, analisar e começar a colocar em oração tudo aquilo que precisa ser trabalhado, perdoado e começar a declarar, né, a palavra: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor Jesus me tornou filho, né? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim sucessivamente. A gente vai lendo a palavra, vai ouvindo a voz do Senhor e vai alimentando disso e guardando e declarando aquilo, né? Ezequiel 37 fala, o Senhor, né, para profetizar no vale dos ossos secos. Então é profetizar no vale dos ossos secos, né? Porque o Senhor tem poder para restaurar qualquer coisa, para fazer tudo novo, para trazer aquilo que nós precisamos. Por isso que ele fala que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Porque quando a gente faz tudo certinho, a obediência é essa, é estar alinhado com o Senhor. Meu Deus, isso é muito forte, é muito poderoso. Então, e descer na casa do oleiro. Jeremias 18 e Ezequiel, Jeremias 18, a casa do oleiro. Quando a gente desce, né, e o Senhor mostra lá, ele chama Jeremias e mostra ele lá, o oleiro moldando o barro, e perguntou: não posso eu fazer o mesmo com vós? Então o Senhor pode mudar tudo, restaurar tudo, né? É muito interessante, é muito forte, muito poderoso. E Ezequiel
profetizar sobre o vale dos ossos secos, da vida onde não tem vida. O Senhor é que dá a vida, o Senhor é quem faz todas as coisas novas. Ele é maravilhoso, né? Então é isso que nos aproxima. Então que possamos hoje começar a declarar a palavra em oração, em todos os momentos, quando a gente está em alguma situação, né? A gente eleva o pensamento ao Senhor, né? E confia, declara, não, vai dar certo, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, o Senhor que me dá força, é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me sustenta, e assim por diante, né? E descansa que a providência do Senhor chega, a gente vê o agir do Senhor em nossas vidas, amém? E fica aí, né? Eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, dá o like, para que o canal entenda, né, que o conteúdo é bom e mande para outras pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa. Vamos fazer aí o vídeo do Senhor, né, porque há muitas pessoas precisando ouvir, né, receber uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E eu agradeço a todos, um abençoado dia para todos e até o próximo vídeo, amém?